Meu nome é Bruno Galar, sou formado pelo IBRAP, profissional já com 14 anos de experiência. Antes de eu trabalhar com esporte, tive o prazer de trabalhar na rede Spa do Pé. Sou membro da comissão técnica do Botafogo de Futebol e Regatas. Tenho uma empresa chamada Galarte Podologia Esportiva, que presta serviço para outros clubes, para a seleção brasileira de vôlei também. Hoje em dia, eu tenho um contrato com o Boa Vista, que é um clube aqui do Rio também. Tive o prazer de trabalhar no Vasco da Gama. E trabalho também como professor do IBRAP, ministrando o curso de Podologia Esportiva. Então, em 2006, eu trabalhava num spa, num salão spa, e lá eu tive a oportunidade de conhecer um dos dirigentes do Botafogo. E, como eu sempre digo, nós temos que ser inteligentes. Tem pessoas que confundem, acham que ser esperto é ser inteligente. E não é. O inteligente, ele faz de tudo para as coisas que deem certo, sem querer passar por cima de ninguém. Simplesmente com seu trabalho e dedicação. O esperto não, ele quer se dar bem, custe o que custar. Ele fala mal do amigo para querer se dar bem. Ele muitas das vezes faz crítica para derrubar o amigo. Isso para mim é uma burrice, né? E eu tinha esse cliente que era um dos dirigentes do Botafogo, e eu pensei, é minha oportunidade de tentar entrar nesse ramo, porque é um ramo muito fechado. O futebol, para vocês terem noção, tem pessoas que não sabem, tem atletas que têm seguro nos pés. Então, para você chegar e colocar a mão e tratar, você tem que mostrar um a mais. E uma vez, uma certa vez eu lendo um jornal, indo trabalhar, eu vi que um jogador do Botafogo ia ficar uma semana em casa, que ele estava com granuloma. Aí eu pensei, essa é a oportunidade, porque ele já tinha um problema, ele já ia ficar afastado. Eu pensei, vai que de repente o Vantuil, que era o meu cliente, que era um dos dirigentes, consegue que eu vá lá, mexa e de repente eu consiga reduzir esse tempo. E um dia que o jogador perde, é um custo, assim, vocês não têm noção, é muito dinheiro, ele perde preparo físico, e isso tudo já estava na minha mente já. Aí eu liguei para ele e falou, Bruno, é meio que impossível, mas eu vou tentar. Gente, assim, foi uma coisa que abençoada. Ele falou com o chefe do departamento médico, ele falou, por mim não, porque é muita responsabilidade, entendeu? Mas já que você está falando, você o conhece, e não tenho o que perder, ele já está uma semana fora. Beleza, fui lá, só que eu não levei um kit para tratá-lo. Eu pensei, eu já vou estar lá dentro, então eu vou aproveitar, cara, vou espalhar para todo mundo, para os atletas lá, e fazer o máximo, porque eles gostando, eles vão me chamar e eu vou poder voltar. Foi o que aconteceu. Eu me lembro como se fosse hoje. Ele falou, Bruno, é uma bolsa dessa tão grande? Eu falei, não, deixa aí, cara. Aí eu cheguei lá por volta de umas 11h30 da manhã, e eu mesmo ia falando para os atletas, hoje tem podologia de graça depois do almoço. Aí eles, é mesmo, de graça? Uns não sabiam nem o que era podologia. Até hoje, muitos se confundem. E vem de outros lugares, né? Aí depois do almoço, quando chega lá no departamento médico, quem era o podólogo? Eu. Ele, você que não estava falando que tinha podologia? Eu falei, eu mesmo anunciei. E resumindo, tratei do atleta, tratei de quase todos os atletas. E eles gostaram,
A maioria não sabia o que era podologia, viram a diferença de que quando você trata um pé, a leveza, né? Quando você faz aquela remoção de células mortas, e eles gostaram muito. E eu falei, agora só depende de vocês, é só vocês ficarem em cima do chefe do departamento médico para chamar, que eu volto. Eu me lembro que com 2 dias, depois de eu ter ido lá, esse meu amigo falou, Bruno, o que aconteceu lá em General Severiano? Aí eu pensei, pô, alguma coisa deu errado. Eu falei, pô, Vantuil, não aconteceu nada, cara. Eu tratei do Zé Roberto, mas por quê? Ele, cara, com 2 dias, ele colocou a chuteira, foi pro campo. Na época era o treinador chamado Cuca. Perguntou a ele, você não ia ficar uma semana afastado, só no DM? Ele, cara, mas aí, veio um menino aí, tal de podólogo, sei lá o que era, mexeu, e aí, coloquei a chuteira e vou treinar. No mesmo dia, o treinador falou, manda ligar, porque eu também tenho as minhas, ele usando o linguajar dele, né? Minhas unhas são muito encravadas e eu quero que ele trate do meu pé também. E aí, minha vida mudou, sabe? Um dia, vocês vão ter oportunidade de conhecer assim, a minha história, né? O Jonas sabe, e não foi nada fácil, sabe? E dali, eu falei, daqui ninguém me tira mais. Comecei a fazer um trabalho no Botafogo. É claro que todo início é difícil. Eu tinha uma desconfiança muito grande dos médicos, muito mesmo de chegarem, eu já ouvi o médico falar assim, por mim você não estaria aqui. Desse jeito, sabe? Fisioterapeuta. Mas eu pensei, não, pesquisando, sabe? Estudando, aos poucos eu vou conseguir, porque o mais importante eu tenho que fazer, o quê? Levar conforto para os atletas. Eu conseguindo fazer isso, eles podem negar, eles podem não querer o serviço, mas os atletas gostando, não tem jeito, né? Então, hoje eu elaborei essa palestra, quero passar para vocês assim, os termos mais técnicos que usamos dentro de um departamento médico. Vocês vão ver ali, vai ter a postura de um podólogo, é muito difícil, porque a podologia, sim, nós estamos batalhando para ter uma credibilidade no mercado. E nós vamos conseguir isso pesquisando, estudando, ajudando um ao outro. Eu costumo dizer assim, o departamento médico é um meio muito fechado. Eles são muito uns pelos outros. E eu queria muito que a podologia fosse assim. Para vocês terem uma noção, se um amigo errar, um médico errar, cara, aquilo não sai dali, filho. Um ajuda o outro, sabe? Os fisioterapeutas também, a mesma coisa. Eu, graças a Deus, hoje em dia eu tenho muito respeito, porque procurei usar os termos técnicos, procurei pesquisar, procurei passar para eles a importância do meu trabalho ali dentro. Dentro de um departamento de futebol, o básico de anatomia e biomecânica, o podólogo tem que saber. Não tem jeito. Aí você vai falar assim para mim, pô, Bruno, mas o que eu vou passar para o meu cliente, o que é quadril, o que é... Gente, na área esportiva, você tem que ter um a mais. Ainda mais, assim, a nossa profissão é uma profissão para eles nova. Muitos lugares ainda não tem. Então, se você chega para um médico, igual foi o meu caso, e falar com ele da importância da cintura pélvica, de que o atleta ele tem que ter um equilíbrio, para ele tem que ter uma boa base para ele poder fazer os exercícios que ele faz no dia a dia, para ele aplicar um chute, e isso tudo, pelo menos no meu caso, eu vejo com os atletas. Eu faço com eles uns testes de marcha, de passada. E o que acontece? O médico, ele vendo que você se interessa por isso, que você domina esse assunto, ele acredita em você. Então, eu queria passar para vocês que, para quem quiser trabalhar nessa área de podologia esportiva, estudem bastante anatomia de membros inferiores e biomecânica. Até porque quando você for debater, você for explicar algum caso,
o profissional de medicina, ele vai pensar, pô, ele é podólogo, mas ó, ele sabe os termos técnicos, ele sabe usar as colocações certas, ele não vai chegar a falar, um dedão, ele está com a bacia ruim, está torto. Não, você vai chegar e você vai mostrar que você sabe, e isso vai te dar credibilidade. Aqui, né, na anatomia dos membros inferiores, ela subdivide-se em 4 partes: quadril, fêmur, perna, pé. No curso que eu estou ministrando lá no IBRAP, teve uma aluna que me perguntou, pô, Bruno, para que eu tenho que saber o nome de todos os ossos dos pés? Eu falei para ela, e se um médico te perguntar, você está lá no departamento médico, você trabalha com, não sei, em outro clube, aí ele, sei lá, ele faz uma pergunta, e você vai falar o que? O ossinho daqui de trás. Não, se você falar, olha, eu vejo que ele está com, sei, um incômodo no metatarso, ou nas falanges, usar esses termos. E hoje em dia, pelo menos assim, eu vejo muito podólogos que não sabem, às vezes não sabem nem a quantidade de ossos que tem o pé. E, tudo bem, num cliente do dia a dia, você não vai ficar explicando para ele cada nome de osso, mas e se te perguntarem? Então, assim, é muito importante quem quer entrar na área de podologia esportiva dominar pelo menos esse princípio de anatomia de membros inferiores. Cintura pélvica. A cintura pélvica, né, é essa parte do nosso quadril que faz essa junção com membros inferiores. Tá bom, Bruno, qual seria a importância disso para mim que sou podólogo? O jeito de caminhar. Se ele tiver uma postura errada, isso já vai passar automaticamente para o jeito da marcha dele. O que é? Um desvio de coluna, uma postura incorreta. Mas eu não sou médico, Bruno. Não vou tratar. Beleza. Mas você já pode saber, ter uma noção e levar isso para o médico. Por quê? A podologia, eu costumo dizer, né, e tenho certeza absoluta que nós trabalhamos com prevenção. Eu não sou médico para chegar e tratar, mas eu posso muito bem analisar a situação e passar para o médico. Então, qual é o nosso papel dentro de um departamento de futebol? Prevenir. Eu não trato, eu não vou receitar, eu não vou pedir exame, mas eu posso chegar para o médico e falar para ele, olha, doutor, o atleta tal está com uma postura incorreta, procura dar mais uma olhadinha, porque o médico ele vai no clube poucas vezes. Então, nós que ficamos no dia a dia, temos que saber esses termos técnicos para estar passando para eles. Aqui, né, eu separei esse tipo de marcha, né, o jeito da pisada. Todos nós sabemos, né, da pronada, da normal e da supinada. Por que eu coloquei isso? Você vai fazer uma entrevista para trabalhar num clube, aí o médico chama um atleta e pede para você analisar. Aí você vai falar, pô, ele pisa para dentro. Quer dizer, você já vai perder em conteúdo. Agora, se você já falar para ele, não, doutor, eu vejo que ele tem uma pisada pronada, eu vejo que ele tem uma pisada supinada. Você enriquece, ele vai ver, pô, não, peraí, esse daí, ele estudou, ele sabe o que está falando. Não é um jeito vulgar, igual assim, às vezes a gente trabalha em clínicas, você pode até usar para o seu cliente, só que valoriza muito mais, sim. Eu já escutei isso, porque eu não trabalho em clínica, mas eu tenho muitos clientes particulares. Então, quando você usa esses termos técnicos com eles, eles acreditam mais no seu potencial. Então, você juntando técnica com conhecimento, é muito mais fácil de nós conquistarmos o que queremos. Uma coisa que eu vejo muita gente não sabe a diferença de passo e passada. E isso é muito falado no futebol. A passada, você tem uma base, né? A base normal é quando você apoia o outro membro à frente. Ou seja, se você está numa base, o seu pé esquerdo sai, quando ele toca no chão,
é o que nós chamamos de passada. E a marcha é o movimento completo. É quando você toca o segundo membro duas vezes no solo. Ou seja, saiu o esquerdo e entrou o direito. Isso também é muito importante o podólogo da área esportiva saber. Parece que assim é coisa boba, mas não é. Eles reparam sempre, às vezes você vai falar sobre passada de um atleta. Poxa, doutor, eu vejo que o atleta tal está com uma passada. Aí, se ele for te perguntar, como é que você analisou? Como é que é, Bruno? Você já tem que estar sabendo. Para você mostrar para ele que você é necessário ali e que você sabe o que está dizendo. A postura do profissional podólogo, assim, num clube, né, de futebol. O papel do podólogo, né, é sempre trabalhar com prevenção, sempre. Nunca querer se antecipar a nada. Saber respeitar o seu lugar. Gente, assim, eu acho que cada um faz o que quer. Mas eu vejo alguns atletas... Pô, Bruno, lá na minha cidade eu fui na podóloga, ela me receitou, ainda fala assim, sabe, receitou. Eu acho que o excelente profissional, ele é a junção de ter uma boa técnica e saber respeitar o que foi passado no curso para ele. E nós não aprendemos que temos que receitar, que temos que indicar nada. Então, dentro de um departamento de futebol, isso é muito importante, você saber até onde você pode ir. Perguntar sempre e nunca tomar nenhuma decisão sem a autorização do médico. Você está tratando de um atleta... Eu tenho um médico que ele já trabalha comigo já há uns 3 anos no Botafogo. Ele fala até assim para mim, pô, Bruno, você é chato, cara, que você me pergunta a mesma coisa sempre. E da mesma coisa. Mas eu não quero ter que fazer no atleta sem ele estar sabendo. Não, porque hoje eu fiz no atleta num zagueiro, amanhã vou fazer no atacante, que tem o mesmo problema, eu não tenho problema nenhum. Chego lá, doutor, vou fazer uma drenagem e tal. Doutor, vou fazer uma retirada de... Sabe? Sempre posso fazer isso. Nunca tomar iniciativa nenhuma assim, porque eu quis. Sabe por quê? Para depois você ter respaldo. Porque, não vou dizer para você que possa... não, sempre vai dar certo. Não, mas se der errado alguma coisa, o médico sabia, ele vai poder também te ajudar. É diferente de você tomar uma iniciativa e dar um problema e o médico não está sabendo de nada. Aí ele vai falar, pô, Bruno, você fez aí, e aí, o que você me explica? Então, sempre perguntar, sempre pedir, isso não é vergonha. Tem muita gente que acha assim, porque eu tenho tantos anos de profissão, já vai no automático. Não, gente. A gente aprende a cada dia, entendeu? E isso não é vergonha nenhuma. Lá onde eu trabalho, nos clubes, eu sempre chamo os fisioterapeutas, tem enfermeiros também. Não tenho problema nenhum de perguntar, de estar aprendendo com eles. E eles acabam que... você tem uma credibilidade, porque ele sabe que você não vai tomar decisão nenhuma sem você comunicá-los. Observar e conversar com o atleta, pesquisando sempre onde ele tem mais incômodo. É muito importante você ter uma boa relação com o atleta. Por passar alguns minutos ele num tratamento, né, mais ou menos uns 40 minutos, acaba que você pega um vínculo, não tem jeito. E é sempre bom você ter uma boa relação para você explicar algumas coisas de como ele se deva proceder, você dá alguns conselhos para o dia a dia, isso tudo tecnicamente, não é conselho de vida particular, não. Então é sempre bom você perguntar o que ele gosta, se ele gosta de um tipo de massagem no final, o jeito. É claro que nem sempre vai poder ser do jeito que ele quer, porque tem uns que, se você deixar, sabe? Então é bom você ter essa relação aberta com o atleta, ele confia mais em você, entrando num denominador comum, é claro.
Mostrar segurança e fazer uso dos termos técnicos. Também, quando você vai fazer o tratamento no atleta, se ele sentir que você está inseguro, já era, filho. Vai ser a primeira e a última vez. Porque aquilo ali é a arma de trabalho dele. Se você prejudicar, nós usamos bisturis e a maioria deles já fizeram algum tipo de cirurgia. Eles falam, pô, os que não conhecem, né, a podologia, pô, você vai usar isso em mim, cara, mas o médico usou isso para operar meu joelho. Então, sempre mostrar segurança. Nunca mostrar que você está nervoso. É claro que, assim, quando você começa, não é fácil, entendeu? Você saber que você está tratando ali de pés que valem milhões, pés que têm seguro. Então, é o que eu sempre digo. Eu prefiro até não ir tão profundo. Um exemplo, uma remoção de calosidade. Eu prefiro tirar menos do que deveria, do que tirar mais e eu não ter tempo para recuperar. Porque quando eu tiro menos, ele chega no outro dia, pô, Bruno, ainda estou sentindo um incômodo. Beleza, eu tiro mais um pouquinho. E quando você é muito invasivo? Porque tem pessoas assim, eu já domino já, entendeu? E aí, como é que você vai recuperar? Aí ele tem jogo. Não tem tempo. Agora, quando você tira numa proporção menor, é muito mais fácil de você corrigir. Então, sempre ter segurança, e sempre explicar para ele tudo o que está fazendo. Olha, eu vou remover essa calosidade com esse tipo de material, mostrar para ele sempre que está tudo esterilizado, porque 90% não conhece podologia. Hoje em dia, mais. Tem uma porcentagem maior, mas a maioria não conhece. Nunca devemos afirmar nada. Tudo deve ser supostamente. Comentei, né, antes numa pauta ali, que nós não somos médicos. Então, você nunca afirmar aqui, você tem fungo, você tem isso, você tem que... Não, gente. Supostamente, você possa ter um fungo. Pelo menos onde eu trabalho, tem um clínico. Tudo, eu faço uma anamnese e passo para ele. Falo, vou passar para o doutor Eduardo, ele vai estar te encaminhando para um dermatologista. Nunca afirmar nada, você tem isso. Primeiro, nós não somos capazes de, a olho nu, detectar o que ele tem ou não tenha. É claro que nós estudamos e supostamente você deduza. Para isso você indica para o médico, que aí sim ele vai fazer o que precisa. Ou seja, você acaba se livrando daquela situação, a responsabilidade não é sua, e você também não ganha para isso, para ter que afirmar. Aqui é muito comum o atleta, ele está com uma bolha, e muitas das vezes eu já vi casos de atletas que trataram fora, no clube que eles estavam, não tinha podólogo, e tratavam uma bolha como se fosse uma calosidade, ou vice-versa. Então, você tem que saber essa diferença do que é uma bolha, do que é uma calosidade. Muitas das vezes, acontece de... A bolha acaba se formando embaixo de uma calosidade, ou seja, ele tem uma calosidade, o atleta ele precisa dessa calosidade. Nós não podemos tirar tudo, nós temos que aliviar para dar o máximo de conforto, mas ele acaba tendo a calosidade. E muitas das vezes acaba nascendo uma bolha, por quê? A maioria deles são patrocinados por empresas que o fornecem chuteiras e às vezes trocam. Então, quando ele muda, algumas são de formatos diferentes. Lá no Botafogo, assim, eu uso um critério que toda empresa ela tem um representante em cada clube. E antes deles entregarem as chuteiras, né, para os atletas, eu peço que eles me entreguem. Aí eu vou estar analisando a que ele usava para ver se ela não modifica muito. Por quê? Eu não vou fazer isso no teste ele usando, porque eu posso prejudicá-lo. Posso perdê-lo para um jogo. Então eles passam para mim, aí eu dou uma olhada, analiso e vejo se ela tem pelo menos um formato parecido. Muito importante também saber diferenciar uma verruga de uma calosidade plantar. Já tive casos, né, de ouvir falar de atletas que foram em podólogos e usaram o bisturi, achando que era uma calosidade, sendo que era uma verruga. O que acontece, gente? A verruga plantar,
ela tem muitos vasos capilares. São os pontinhos, ó, que nós vemos. Esses pontinhos pretos na maioria das vezes. Então, se você romper um desses pontos, é um sangramento assim, constante. E a calosidade não. Ela tem essa região, né? Você vê uma coloração diferente do tecido, mas aqui você não vê nenhum ponto capilar. Então, assim, é muito importante o podólogo saber dominar o que é uma verruga plantar e o que é uma calosidade plantar. Para quê? Para você não ter que passar por nenhum tipo de situação difícil. Imagine, você está tratando de um atleta, você vai lá, faz debastar, aí rompe um vaso desse. Aí na hora está entrando um médico, aí vê aquele sangramento no atleta, ele vai falar, pô Bruno, que é isso? Para tirar uma calosidade, aí você vai falar, ah não, eu confundi. Não era, gente, dominar. E fora outras coisas que tem como você distinguir o que é uma verruga plantar e uma calosidade. Eu costumo ver sempre essas laterais em volta da verruga. A calosidade ela é uma dor mais concentrada. O que acontece? Ele vira um corpo estranho aqui. Se você pressionar, ele vai incomodar. Mas em volta, na maioria das vezes, ele não te traz dor. A verruga não. Ela é mais sensível também em volta. Então, se você apalpar, você vai ver que tem essa diferença de dor. Então, sempre muito cuidado na hora de você saber distinguir o que é uma verruga plantar e um calo plantar. Aqui eu separei. Isso aqui é uma calosidade no hálux. Isso aqui é uma bolha, que era assim. Olhando assim, se você também não dominar, você vai tratar como se fosse uma calosidade. E na maioria das vezes, já tive também casos de atletas que falaram, pô Bruno, a podóloga lá da minha cidade tirou esse tecido da bolha. Só que no futebol, nós chamamos disso de um curativo, acaba sendo um curativo biológico. Eu não posso remover esse tecido. Com o médico, né, permitindo, eu faço a drenagem desse líquido, faço a asepsia, mas eu uso o próprio tecido como um curativo. Por quê? Se eu tirar isso aqui, quando ele estiver em contato com algum corpo ou meia, vai dar uma irritação, ele não vai conseguir nem colocar a esteira. Então, para não correr esse risco de... Isso aqui já é calosidade. Isso aqui eu já posso ali usar um emoliente, dar uma debastada, lixar, mas isso assim, bem leve e superficial, sem ser muito invasivo. Ah, tudo bem, no outro dia, pô Bruno, ainda tem um pouquinho, beleza, tiro mais um pouquinho. Mas, voltando a dizer, é melhor do que você tirar em excesso e não ganhar tempo de recuperar o atleta. Isso aqui, tipos de corte em atletas. Nós aprendemos no curso que nós temos que cortar reto. Só que um podólogo que trabalha no departamento de esportivo, de futebol, ou em outros esportes que vai usar, né, a base e o pé como força, não tem como manter esse corte reto. Por quê? Eu preciso deixar essas laterais sem pressão. Porque ele já usa um calçado que não é adaptado. A chuteira, na verdade, a cada dia que passa, eles tentam adaptar para dar um maior conforto. Só que, na maioria das vezes, o atleta ele usa um número a menos. Ou seja, aperta mesmo. Então, se eu manter o corte reto aqui, ele vai sentir essa pressão lateral. Ah, mas Bruno, e se crescer errado? Você está dentro de um departamento de futebol, ele vai ter contato contigo, pelo menos eu trabalho 3 vezes por semana. Não tem tempo de você deixar dar o problema. Você sempre vai removendo, sem deixar com que ela encrave e traga, né, pressão e problema a esse atleta. Remoção de lâmina. Também muito frequente no futebol. Além do atrito, né,
do pé, quando ele faz o movimento com a bola, né, que ele chuta, ele tem também aquela pressão que já começa do meião, que é apertado. Ele tem a pressão da chuteira, que na maioria das vezes é um número a menos. E outros tipos de lesões que podem ser pisão, um amigo tentando numa disputa de bola. É muito comum pisão. Então, o que nós fazemos? O podólogo, né? Ele analisa a situação, ele vê até onde a unha ela se soltou. Primeiro ele espera ter uma cicatrização de dentro para fora. Você vê aqui, ó. Aqui ele não sente mais nada. Por quê? Eu não tirei logo. Porque se essa região aqui tivesse sensível, ele não ia aguentar nem colocar chuteira, que dirá chutar uma bola. Então você tem que saber quando você pode fazer a remoção dessa lâmina para não trazer sensibilidade ao atleta. Enquanto isso, você usa a própria lâmina para ajudar a proteger. Nesse caso aqui, esse atleta, todo jogo ele colocava um esparadrapo. Aí ia, tomava banho, aí depois colocava outro. Por quê? O risco de quando você vai tirar uma meia, também, pegar na ponta da meia e fazendo aquele movimento, você pode acabar arrancando. À noite também, na hora de dormir, o lençol pode grudar. Então, sempre proteger essa área. É muito comum também no futebol esse tipo de calosidade. Calosidades interdigitais, né? Por quê? Ele usando uma chuteira com um número a menos, ele acaba que estreitando e não deixa nenhum espaço entre os dedos. Ou seja, o próprio osso acaba tendo um atrito no outro e o corpo ele enxerga como ele tivesse que produzir uma defesa ali, só que ele acaba virando um corpo estranho. E para o atleta é muito incômodo, porque não tem como ele deixar de usar a chuteira apertada. Para vocês terem uma noção, muitas pessoas falam assim, mas a vida de jogador é fácil, jogador, tudo bem, em termos financeiros é diferenciado, mas eles treinam todos os dias. Na maioria das vezes, raro, uma vez por semana eles têm um descanso, mas todos os dias os atletas põem chuteira. Então, assim, é impossível ele ter o pé saudável. Para isso que nós temos que nos especializar e mostrar a eles, que eu digo, do futebol, a nossa importância de um podólogo dentro de um departamento médico esportivo. O uso de órtese. Eu só trabalho com a fibra. Mas por que, Bruno? O outro material, né, bottom, para o atleta, pode ser muito agressivo. Quando ele vai usar uma chuteira, se ele recebe um pisão e pisa em cima do bottom, olha o que pode acontecer. E eu já vi atletas que vieram de outros lugares, assim, não tratavam com podólogo especialista em esporte, tratavam em clínicas normais. Obrigado, amigão. E eu não recomendo. Sempre trabalhar com fibra. Assim, você vê que ela não é invasiva. Mesmo se tomar um pisão aqui, ela não vai ter o poder de ser um corpo ali e causar uma lesão. A lesão vai ter, porque você recebe um pisão. Daqui a pouco vou mostrar uma foto de uma trava de uma esteira. É impossível não lesionar. Só que a fibra, ela traz mais conforto. E como nós trabalhamos com prevenção, é melhor você usar uma coisa que você possa prevenir uma lesão do que você usar um outro tipo de material que venha prejudicar o atleta. Aqui é uma área que nós temos lá dentro do departamento médico, que é só para análise de chuteira. Esse aqui é o roupeiro, e eu tenho uma parceria com ele, ele me ajuda muito. Porque existem algumas técnicas de, a chuteira chegou nova, tem que amaciar, não tem jeito. Então nós temos um método lá de colocar bastante meião dentro da chuteira e deixar de um dia para o outro na água. Isso daí dá com que ela ceda.
pelo menos no Botafogo, eu não aceito que os fabricantes eles usam 5 travas. Só que eu sempre peço para eles colocarem uma aqui, uma na parte de fora e uma na parte de dentro. Por quê? Essa parte fica muito vulnerável. Essa primeira aqui, eles colocavam mais embaixo. E essa aqui também. Só que tinha muito espaço de impacto. Ou seja, todos escutaram agora que o Neymar ele teve uma fissura, né? Essa fissura dele foi pro estresse. Não foi uma pancada, não. Era uma carga que ele vinha jogando nessa parte aqui. Ou seja, eu não sei, não tenho certeza, não posso afirmar. Mas se ele tivesse uma base aqui no meio, seria melhor. Ela ia absorver mais. Então, isso tudo, gente, antes eu mostro para o ortopedista do clube, para o clínico, pergunto o que eles acham e na maioria das vezes eles aprovam. Agora, os fornecedores de materiais para o Botafogo, para o Boa Vista, agora eu não sei mais porque eu não estou mais lá, mas no Vasco eles já sabiam e sempre mandavam com essas 2 travas a mais. Sempre peço uma proteção para a parte do tornozelo também. Esse tecido aqui, internamente, ele é mais acolchoado. Para quê? Na hora que ele der um impacto na bola, ajuda mais a absorver o atrito no pé. Essa parte do calcanhar também, eu peço para reforçarem bem. Ainda mais quando a chuteira é muito nova, existe muito caso de bolha. Ainda mais em pré-temporada, porque eles estão voltando de férias e recebem uma carga muito forte de exercícios. Para vocês terem a noção, numa pré-temporada, costuma-se ser o treino 3 vezes ao dia. São mais ou menos 20 dias de treinos intensivos, ou seja, se você não arrumar jeitos que venham amenizar a situação do atleta, venha trazer conforto, eles vão sentir bastante. Aqui atrás também, para trazer um conforto maior no calcanhar e evitar essas bolhas. Como o futebol é um esporte muito coletivo, o banheiro são vários chuveiros. Ou seja, eu peço muito cuidado para eles, para que a TIM interdigital. Eu já vi casos de pessoas que adquiriram erisipela, porque é uma forma de entrada de bactéria. E por eles usarem um banheiro coletivo, você não sabe quem é quem, não sabe como é que é a asepsia de um, a asepsia de outro. Então, o podólogo sempre está supervisionando essa região. Tem jogadores que, assim, eles absorvem mais, eles sabem, eles seguem as regras que você pede, outros não, mas sempre está de olho nessa região. Por quê? Imagine um atleta profissional que adquire uma erisipela, ele vai trazer muitos transtornos. E o que? Aí é o nosso papel do podólogo, de estar ali, avisar, mostrar o que é, dizer o que pode prejudicá-lo. Esse é o nosso papel. No futebol, 95% dos atletas têm a onicocriptose simples. Não tem jeito. Chuteira apertada, uso todo dia. É raro o atleta que não tenha. Então, foi o que eu falei para vocês. É impossível só manter o corte reto. Não adianta. Tem que tirar a pressão das laterais. Sendo que, como eles têm acesso a toda semana, não tem problema nenhum. Às vezes você limpa tanto que ele não vai saber analisar. Então, assim, eu deixo... Na maioria das vezes eu chamo o médico na hora. Porque nós trabalhamos junto. É uma sala grande, mais ou menos assim. Fica a fisioterapia de um lado, a sala dos médicos do outro e a minha parte do podólogo. Então a gente está sempre em contato, em conjunto. Aí, na mesma hora, na maioria das vezes, eu vou, chamo o médico, ele dá uma olhada, ali ele já fala, Brunão, faz isso, faz aquilo. Eu gosto de passar isso para o médico, porque
ele se sente seguro também. Ele sabe que o profissional que trabalha com ele confia nele. E o médico gosta disso. Tá bom? Muito comum também no futebol, esporão de calcânio. Que é essa dor, né? Que dá nessa região do calcânio. Quando eu vejo que essa região ela está inchada, com uma supersensibilidade, ele encosta no chão, ele fala, pô, Bruno, eu tenho a sensibilidade que estou pisando num espinho, já chamo o ortopedista, já fala, ó, doutor, existe uma suspeita, mas está com o senhor aí. E é muito comum no futebol você ter atletas que tenham esporão de calcânio. Então, assim, você tem que saber o que é, você tem que dominar. Não é porque você não possa fazer, que você não possa mexer, que você não vai saber. Até porque para você indicar, você tem que ter uma noção. Então, você viu que essa região do calcanhar está dolorido, que não, já é um problema que já não é de um dia para o outro. Já chama já o ortopedista e já fala para ele, ó, doutor, tem uma suspeita. Agora isso aí, sensibilidade. Fascite plantar, também muito comum em atletas de futebol. Pelo uso do calçado inadequado, né? Uso de chuteira todo dia, essa região da fáscia, né? É um problema inflamatório que às vezes a gente fazendo uma massagem, isso tudo supervisionado pelo médico. Existem até algumas técnicas que eles já pedem para a gente fazer. No caso eu, né, podólogo. E você tem que dominar isso, você tem que saber o que é. Você tem, até para quando você for passar para o médico, você usar os termos, ó, doutor, aqui ele já tem uma dor que é na região da fáscia plantar. Aí o médico vai pensar, pô, legal. Você não está dizendo que ele tenha uma fascite plantar, mas você está falando ali a região e a probabilidade que possa ser. É diferente de você chegar e afirmar. Muito diferente. Manter sempre os pés dos atletas hidratados, né? Para evitar tipo de rachadura, entrada de bactérias. E eles acabam gostando, porque no meio dessa hidratação você faz uma reflexologia, você faz uma massagem leve superficial e você acaba trazendo um momento de prazer. Logo que o atleta ele exige muito dos pés, né? Então você fazendo essa hidratação junto com uma massagem, eles adoram. Vou passar agora aqui umas... Aqui tem umas fotos, né, de alguns atletas. Alguns eu trato, alguns eu já tratei. E uma das fotos que, assim, me traz mais orgulho... Essa daqui... Peraí, deixa eu passar de... Essa daqui. No Brasil e em nenhum outro lugar, eu nunca vi em uma foto de título, né, que nós chamamos, aqui, sou eu aqui, o podólogo está fazendo parte dessa equipe. Assim, pessoalmente, para mim, para podologia, eu acho que, cara, é uma, sabe, é uma honra. Agora, dar voos maiores só depende de nós. Não tem jeito. Eu costumo dizer que sozinho nós não somos ninguém. Isso aqui não é uma competição, que o primeiro é o mais importante, não. Eu acho que o mais importante é todo mundo chegar junto, sabe? Eu não quero sobressair. O Bruno podólogo de futebol, trabalha, não. Eu quero, assim, daqui a pouco entrar em contato comigo. Pô, Bruno, eu absorvi algumas coisas de lá, cheguei lá, coloquei em prática, legal. Sabe? E o que falta pra gente é isso, essa união que tem no departamento médico, em outras áreas também. E eu sei que a gente pesquisando, se juntando, fazemos esse tipo de encontro, nós seremos mais fortes. Essa é uma frase que eu deixei, né? Que antes de sermos, né, excelentes profissionais, deveremos ser excelentes seres humanos. Ou seja, sempre passando para as pessoas, atendendo com educação. Eu recebo muitas perguntas, sabe? Eu procuro responder a todos sem problema nenhum. Tá bom, gente?
A menina aqui, só fazer uma perguntinha aqui. Não sei se já te fizeram essa pergunta. Podóloga pode trabalhar com equipe masculina? Olha, amiga, poder pode, sem problema nenhum. Só que tem um probleminha aí. Existem pessoas e pessoas. Eu trabalho dentro de um departamento que só tem homens. Então, eles ficam muito à vontade. É uma situação meio constrangedora. E o clube, por que eles evitam contratar? Ele não sabe a malícia da profissional que vai estar ali. Se de repente você tira uma foto de um jogador que esteja mais à vontade, ou depois o chantageie, ou você pode falar que recebeu uma cantada, e hoje em dia, cara, você tem que ter muito cuidado. Eu te respondo isso porque muitas pessoas já me perguntaram, pô, Bruno, e mulher? Tem esse problema. Mas assim, também, olha só, mas nada impede que você leve uma ideia de montar um espaço dentro do clube, mas a sua sala. Ou seja, você não tem que desistir disso. Ah, pô, o Bruno falou isso, eu não vou poder trabalhar no clube, não. Aí que você tem que botar no seu coração o que você quer e formar um meio de conseguir passar por cima disso. Tá bom? Até porque tem liga de futebol feminino, liga de voleibol feminino. É isso aí. Existem muitos esportes femininos que você pode, entendeu? Eu trabalhei com as meninas do vôlei feminino. Ou seja, eu, homem, trabalhando com um monte de mulher. Nós tínhamos o local separado, não é o local dela, o vestiário delas. Sabe? Então isso assim, só porque eu sou mulher, não, gente. Pelo contrário. Aí que vocês têm que colocar o bloco na rua mesmo, pensar, raciocinar, entendeu? E elaborar um jeito, tá bom? Aqui é